ao 6º Encontro Notável Transpessoal. Nesta edição, o tema é dedicado à educação. Hoje teremos a doutora Vera Saldanha, referência em psicologia transpessoal no Brasil e no exterior, para entrevistar as convidadas Neuza Helena Barbosa e Arletia Ciari, ambas docentes da disciplina de educação no curso de Psicologia Transpessoal da Alubrat. Breve, postaremos os currículos das participantes no Facebook para vocês conhecerem um pouco mais a respeito de todas. Bem, a psicologia transpessoal tem uma vasta área de aplicação. Além do atendimento clínico, a abordagem integrativa transpessoal, conhecida como AIT, possibilita sua aplicação nas áreas de saúde, em organizações e também na educação, tema do encontro de hoje. Convido a todos e todas para estarem conosco e também para postarem suas perguntas no Facebook, que serão repassadas para a entrevistadora. Então, para facilitar este encontro, convido a doutora Vera Saldanha para a sua saudação e condução da entrevista. Bom dia, doutora Vera. Muito grata, Naira, muito grata. Bom dia a todos, bom dia, Naira, bom dia, Arlete, bom dia, Neuza, Pablo, que está aqui nos auxiliando também. Agradecemos muito a presença de todos. E esse é um momento muito, muito feliz da Alubrat. É um momento onde nós estamos trazendo à tona o tema educação, que é algo de importância primordial para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para o despertar de cada ser humano. E nós vamos ter a alegria de poder ouvir Arlete e Neuza, que são docentes da nossa pós-graduação, elucidando e trazendo os seus conhecimentos, falando desse lugar da psicologia transpessoal na educação. Então, eu gostaria de convidar nossas palestrantes, as que serão entrevistadas, a Arlete e a Ciara, e Neuza Helena, para poderem trazer as suas palavras de boas-vindas aos nossos espectadores, a todos aqui que estão junto conosco nessa jornada. Bem-vinda, Arlete. Bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer imensamente esse convite por estar aqui. Gratidão imensa por poder representar não só a abordagem transpessoal na educação, mas também essa instituição que tem um legado extremamente significativo, que é a Alubrat, e que tanto tem contribuído para a divulgação não só da abordagem transpessoal, mas também com a formação e a capacitação em excelência de profissionais para atuar nessa área. Ótimo dia a todos, né? Estamos aqui, pelo menos na minha região, uma linda manhã de sol, e que seja um encontro auspicioso para todos nós. Estamos aqui espontaneamente disponíveis para esclarecer as dúvidas de vocês, então participem, que será muito importante para que o nosso encontro seja rico e próspero. Gratidão a todos, e estamos juntos aqui para aprender juntos, porque esse é o propósito da educação transpessoal, caminhar juntos. Neuza, gostaria também de dar as boas-vindas, Neuza, para que a gente possa iniciar com a nossa entrevista. Você está sem som, Neuza. Bom dia, e agora? Estou falando? Isso, ok, estamos ouvindo você. Bom dia, gente, bom dia a todos. Eu estou muito feliz porque esse é um tema que me anima muito, me motiva. Educação é sempre um papo maravilhoso, uma possibilidade de um diálogo propício, né, sobre algo tão importante, como o Vera nos falou, que é a educação. E a educação na transdisciplinaridade, então, é maravilhoso conversar sobre isso, porque isso nos impulsiona, né, a buscar algo mais
há de se conversar sobre educação, há de se falar sobre isso. Nesse momento em que a gente está vivendo, é um tema fundamental, fundante, emergente, emergencial, enfim. Né? Que bom poder estar aqui conversando com vocês sobre isso, ainda mais dialogando com a Arlete, com a Vera e com todos vocês que estão aqui, né, sobre educação e transdisciplinaridade. Então, muito vamos grata. Aproveitar, já que você já introduziu uma das nossas perguntas, que era justamente falar um pouquinho da relação entre educação transpessoal e transdisciplinaridade. Então, gostaria que você trouxesse um pouquinho sobre isso. Qual é essa relação, Neuza? Olha, Vera, eu gosto muito da etimologia da palavra educação, né, que vem de educare, que é tirar de dentro. Então, trazer à luz aquele conhecimento, né, para que ele se transforme em sabedoria, enfim. E eu quero honrar aqui Paulo Freire, que é o nosso patrono da educação, que ele fala da educação de um modo muito esperançoso, né? Não no sentido de esperar, mas no sentido de esperançar. Né? Ele fala que a educação é essa mediação com o mundo, né? E que não pode se pensar a educação apenas como conteúdo, porque senão ela seria uma educação bancária. Ele fala de uma educação que é também uma formação, e uma formação ética, na mediação com o mundo. Então, que mundo é esse que a gente está vivendo? Por que é tão importante se falar de educação nessa perspectiva da transpessoalidade? Para Paulo Freire, essa mediação com o mundo, ela precisa ser transformadora, e ela não é neutra. Então, é preciso que haja uma posição e um olhar para esse mundo. Bom, olhar para o mundo significa olhar para essa crise que a gente está aí, né, submersa nela, nesse momento tão difícil de pandemia, enfim, de tantas diferenças e desigualdades. E uma forma de sair dessa crise, de dar uma resposta a ela, é ecologizar a educação. Né? Então, é trazer uma visão onde a gente é parte da natureza e parte desse mundo, e pensar o mundo e pensar o ser, né, como um único, como um todo, nessa visão mais planetária, nessa visão mais, como é que eu diria, mais profunda. Né? E aí eu quero trazer para vocês uma linha de educação que eu gosto muito, que é a ecopedagogia. A ecopedagogia ele faz essa relação entre o ser humano e o mundo e busca essa sustentabilidade da vida, né? Rompendo um pouco com essa visão antropocêntrica, onde nós humanos somos o centro do universo. Isso fala muito, dialoga muito com a psicologia transpessoal, né? Onde se busca justamente essa plenitude do humano, essa visão de ser, né, de estar e de fazer, né, o mundo acontecer como parte dele. Então, isso comunga muito e ela é fundamental para que a gente consiga fazer essa relação com a gente mesmo, com o outro, né, e com o mundo. E a psicologia transpessoal, ela traz esse olhar de equilíbrio e de inteireza, né? Falando desse lugar que é o lugar da educação. Além disso... Oi? Uhum. Fala, Vera. Não ia sugerir para você dar algum exemplo prático disso, né? Como é que um educador faz isso? Como é que este lugar, da onde estamos olhando, pode se tornar, tanto quanto Paulo Freire coloca, né, ações no mundo e que transformam esse mundo. Né? E gostaria de convidar também a Arlete para estar presente nessa interlocução junto com a Neuza. Então, gostaria, Neuza, de que você falasse, continuasse na sua explanação e nos dando exemplos práticos para que isso fique bastante claro de como isso é possível, né? Porque uma das grandes críticas é essa dissociação
entre os conteúdos que são aprendidos e a sua prática. É como se formasse uma cisão onde sai o indivíduo prejudicado e sai também o resultado prejudicado. E aí, nos mais distintos níveis, a gente observa isso desde uma coisa que se foi aprendido teoricamente, mas quando esse profissional vai para a área prática, ele faz uma cisão e ele não percebe nenhuma interlocução entre esses dois universos, né? Fica aquilo que você colocou, é uma educação bancária. Então, tá lá, estou com meu certificado, estou com meu diploma, mas agora eu vou fazer a minha vida. Então, eu acho muito importante isso que você está trazendo, Neuza. Então, gostaria que você desse mais exemplos práticos e que a nossa professora também, Arlete, pudesse estar participando. Fale um pouco mais, então, Neuza, dando algum exemplo para todos nós, para sentirmos inteirados. Essa sua fala de que quando o professor vai para a sala de aula, ele faz essa dicotomia e acaba reproduzindo aquilo que ele aprendeu, né? É justamente essa visão de que a gente não consegue, o educador, ele só leva o educando, né, até onde ele foi. Então, é muito importante uma formação para o educador. Eu posso te dizer, Vera, que eu conheci a Transpessoal no final da década de 90 numa escola. Existia uma psicóloga que eu acho que fez um curso com você, e ela era psicóloga educacional, e ela então resolveu trazer essas técnicas, esses recursos da psicologia transpessoal para um trabalho com o educador, com os professores e professoras. Então, foi o meu primeiro contato com essa experiência de transdisciplinaridade, quando ela começou a trabalhar os diversos níveis, né, de realidade, de consciência. Então, nós tínhamos encontros semanais e fazíamos relaxamento, meditação, fazíamos grafismo, intervenções verbais, e aquilo mexeu muito comigo, porque eu era muito cartesiana. Uhum. Minha experiência era acadêmica, bem linear. E eu me dei conta de que eu sequer conhecia o meu corpo. Eu nem conseguia relaxar, eu nem conseguia entrar, né, num outro nível que não fosse aquele... Eu não estava na presença, né? Isso mexeu, de certa forma, com os educadores, que começamos a trabalhar o autoconhecimento, utilizando essas técnicas, e o nível da educação mudou muito, porque o educador que estava na sala de aula pôde vivenciar um pouco isso com seus alunos, com seus educandos, né? Foi uma experiência incrível, porque a gente entendeu que o trabalho principal ali deveria ser com os educadores. Uhum. Na formação do educador. E aí sim ele teria condição de enraizar, de fazer essa experiência virar prática, né? Virar músculo, como a gente diz, né? Sai do conhecimento teórico e consegue fazer essa ligação entre razão e coração, e ele poder trabalhar, né, articulando esses diversos níveis do ser, a razão, a intuição, a emoção, a sensação. Começamos a trabalhar com pedagogia de projetos, e aí sim trazendo todos esses elementos e também trazendo a inteligência emocional, aí, a educação emocional, como um dos aspectos para somar, né, e fazer essa educação diferenciada. Uhum. Essa foi uma experiência prática, né? As crianças podiam verbalizar o que estavam sentindo, fazer acordos de cooperação, né? Trabalhar em círculos, em rodas, sair daquele esquema um atrás do outro, ser uma educação mais fundada no amor, né? Muito preocupada com fazer esse ambiente ser um ambiente amoroso, um ambiente acolhedor, onde se respeitava a criança, onde se respeitava o educando como um ser único, autêntico, né? E esse respeito ao outro como legítimo outro, né? Nesse espaço relacional que é a educação.
E veio aí a psicologia transpessoal, com seus aspectos de conteúdo, né, no seu eixo, nos seus eixos experienciais e no seu eixo evolutivo, nos seus conteúdos, trazendo elementos para que esse educador se fortalecesse enquanto ser, né, se visse nessa dimensão humana mais profunda e buscasse esse trabalho fundamentado na biologia e também, né, respeitando a sua espiritualidade. E aí esse elemento da espiritualidade um plus, assim, né, quando a gente conseguiu perceber de que o nosso trabalho, o nosso ser ali, naquele espaço educador, era sagrado, digamos assim, era um espaço sagrado. E as relações se tornaram sagradas também. Relação com as crianças, relação com os pais, relação entre os educadores e com seus níveis, né, hierárquicos que a escola sempre tem. Eu não sei se esse é um bom exemplo, mas é o meu exemplo. Sim, sim. Né? É importantíssimo as suas colocações, né? Abordando a necessidade da formação do formador e trazendo alguns exemplos. E a gente gostaria agora de ouvir também um pouco a professora Arlete. Nós já temos algumas perguntas aqui que serão contempladas, mas gostaríamos de ouvi-la um pouco. Como é que é essa perspectiva que você nos apresenta da educação transpessoal, da IT na educação? Como é que você percebe isso? O que é que você poderia trazer? Nós precisamos que você coloque o seu som. Ouvindo a Neuza, me fez revisitar essa última semana. É inevitável, há um campo, né? Quando há um encontro como esse, na abordagem transpessoal, nós não podemos perder de vista um dos principais paradigmas da abordagem transpessoal, que é a multidimensionalidade do ser, e que há uma egrégora, né, participando aqui, e que isso acontece antes, durante e depois do evento propriamente dito. E eu fiquei revisitando a minha história com a educação. Me lembrei de mim na infância, como que eu chego nesse espaço, os passos que eu fui dando, rememorando professores, didáticas e depois as minhas primeiras experiências que aconteceram com as minhas irmãs, com as minhas amigas. Lembrei que eu gostava de brincar de escolinha, né? Então, ou seja, a força do ser já se manifestando ali, e os primeiros estágios da faculdade. Depois eu inicio num colégio técnico como professora já de psicologia, fui para graduação, fui para pós-graduação e tive a oportunidade de conhecer a abordagem transpessoal sendo aluna da professora Vera. E foi muito claro para mim observar o quanto a abordagem transpessoal amplia as possibilidades nas práticas educacionais. Quando eu estou em aula com os alunos, eu coloco estágios da educação. Então, há um nível que é o mecânico, que você aprende, decora informação, e no passado era um método muito utilizado, a chamada educação bancária. Há um nível da educação que é o estético, né? Então, esse indivíduo, ele aprende uma informação, ele adquire aquela informação e ele aplica da melhor maneira possível. Engenheiros fazem casas maravilhosas desta forma. Mas não significa que esse indivíduo se transformou com essa experiência. O que muda na abordagem transpessoal é essa perspectiva realmente que a Neuza traz, de não haver essa dissociação entre o ser e o processo pelo qual ele passa. Então, nós trabalhamos especialmente na IT com a aprendizagem intrínseca, que é explorando o próprio potencial, a própria criatividade, a própria expressão do ser, integrando ao que nós chamamos de uma aprendizagem extrínseca, que vem
da história do outro, dos livros, das aprendizagens. E nesse ponto, a aprendizagem se torna um processo alquímico. Por quê? Porque o indivíduo se transforma a partir daquilo que ele aprende. E é possível, a partir desta porta, se abrir o espaço da dimensão transpessoal em educação, que é quando não há mais diferença entre o eu e o tu. Nós estamos juntos. Não há mais essa separação que a Neuza coloca. Então, eu diria que esse é um dos maiores legados que a abordagem transpessoal nos deixa e que belamente a professora Vera Saldanha nos presenteou com uma metodologia, com uma didática que nos ensina esse fazer, né, e que inclusive é aplicado na formação que a Lubrati oferece aos seus alunos. E quando eu olhei a minha história e resgatando essa coisa da prática, né, eu vi claramente o quanto a educação ela tem um papel de levar um indivíduo a sonhar, né? As crianças sonham e isso é muito especial. E um adulto que perdeu essa capacidade, ele empobrece. No outro nível, a educação leva o indivíduo a imaginar. Como nós podemos realizar projetos se antes nós não vamos imaginar? Mas a educação transpessoal também nos leva para um terceiro nível, que é o realizar. Então, para mim, o espaço da educação na história de vida de uma pessoa está muito vinculado a esses níveis do ser, que parte do profundo, como criança ingênua, né? Talvez depois como um adolescente imaginativo, criativo, não que a criança não seja, mas o adolescente é um grande desbravador, e depois tornar este ser adulto, capaz de realizar, capaz de multiplicar aquilo que ele aprende e compartilhar com seu semelhante para que essa evolução seja coletiva e que a gente possa ter esse mundo melhor tão desejado que a Neuza nos lembra. Que linda, Arlete. Muito bom, muito grata também, professora Arlete. E nós temos aqui uma pergunta que eu já quero dirigir para vocês duas, que é do Sérgio Paul Frois, e ele está perguntando como tem sido o acolhimento das instituições de ensino a uma abordagem transpessoal na sua experiência, nas suas atividades. Então, a gente gostaria de ouvi-los para responder a... Sérgio, né? Sérgio? Sérgio. Ah, ok. Oi, Sérgio, bom dia. Olha só, as instituições de ensino, elas são diversas, né? São múltiplas. Então, tem instituições, sim, que trabalham numa perspectiva mais ampla, acolhendo diversos processos que são transformadores, uma educação crítica, transformadora, e que traz dentro da sua própria metodologia todos esses aspectos que a Arlete e eu aqui colocamos de alguma forma nesse trabalho com a educação extrínseca, que é mais de conteúdos teóricos, de saberes, que precisam ser aprimorados, né, que precisam ser apreendidos pelo educando. E também nessa aprendizagem extrínseca, que é o trabalho com valores. Então, você tem diversas instituições capazes de fazer isso. Você tem uma escola Waldorf, por exemplo, que trabalha numa linha, né, nessa direção. Você tem escolas construtivistas, mas a maioria das escolas, de fato, elas ainda estão, né, nessa forma de repassar a educação de uma forma muito conteudista. Não que eu seja contra o conteúdo, não, de forma nenhuma. Os conteúdos são importantes. A forma de lidar com eles, de fazer essa relação entre a educação intrínseca e a educação extrínseca, é que faz, né, que faz um trabalho diferenciado. Afinal de contas, como se dá a aprendizagem? A aprendizagem se dá na relação entre a teoria, os conteúdos, né,
o educador e o educando se dá na relação, né? A Vera tem uma imagem muito interessante que ela fala que é preciso olhar para você, Vera, você traz Maslow, olhar para a semente e vir a árvore. Né? Então, os educadores, eles estão nas escolas públicas, nas escolas particulares, eles estão na vida, né? Nós todos somos educadores. E essa postura do educador, esse olhar do educador, ele está em todos os lugares, diversos. Nós trabalhamos, eu, Arlete, Vera, Naira, numa formação de educação, né, transdisciplinar, de psicologia transdisciplinar, dentro da psicologia transpessoal, uma abordagem integrativa transpessoal, formando milhares de pessoas, formando educadores que vão para os seus espaços, que vão para as suas áreas de atuação. Então, eu não saberia te dizer exatamente se a gente tem o apoio de todas as instituições, mas a gente tem espaço, né, para que esse educador atue de uma forma consciente, tranquila, conectada com o seu ser, conectado com o seu ser, trabalhando nessa relação educando-educador. E aí, Arlete, na unidade e na diversidade, nós somos mas nós somos diversos, nós temos saberes diferentes, né? E esse educador está atuando nas diversas instituições. Sem necessariamente ela ter que assumir que eu sou uma instituição transdisciplinar, ou que trabalho com a transpessoal, né? O transpessoal. Não, porque ainda não existe como se diz, esse avanço todo na educação para que a gente possa, né? Mas há muitas experiências, sim, interessantes, né? Que trabalham... Só complementando a pergunta do Sérgio, ele quer saber se você sente uma diferença grande entre as instituições públicas e privadas em termos de aceitação, em termos dessa prática, né? Dessa possível valorização da abordagem transpessoal. Não sei se porque você citou a Waldorf, né? Mas se você acha que tem alguma diferença de valorização entre instituições públicas e privadas, na sua percepção. Olha, eu conheço escolas públicas que trabalham com linhas muito interessantes, por exemplo, a Escola da Ponte. Tem diretores de escolas públicas aqui em Brasília, a gente tem algumas experiências na escola pública que são fantásticas, muito interessantes, assim como na escola particular. Mas existe uma lógica de mercado muito forte na escola particular, que é a história de passar no vestibular, né, de colocar seus alunos dentro das universidades. E essa lógica transforma a educação em uma mercadoria, né? Então, isso é um complicador muito forte, né, nas escolas que têm esse perfil. Eu vejo, sim, que muitas vezes os educadores das escolas particulares, eles são muito exigidos, são muito... como é que eu digo? Eles dão muita energia para essa linha conteudista, porque assim a escola exige, né? Assim os pais exigem. Há uma interferência muito forte do pai e da lógica da escola para que esse seu filho consiga um espaço no mercado de trabalho, um espaço na universidade, e são esses alunos que passam, na sua grande maioria, nas escolas, nas universidades públicas, né? E há uma luta muito forte da escola pública para ser reconhecida, para ser valorizada, né? Muitas vezes nós colocamos os nossos filhos nas escolas particulares e não nas públicas, né? Na época, o senador, que foi... eu não lembro o nome dele, mas... Bom, o fato é que ele dizia que todos os filhos de políticos deviam ir para as escolas públicas, porque aí sim eles iam pensar uma política para a educação que fosse uma política, né, de qualidade. Mas eu entendo que isso depende muito, muito do seu corpo docente, do seu corpo de gestores. E eu trabalhei no MEC durante muitos anos,
E uma das nossas lutas é para que as escolas fossem consideradas escolas sustentáveis. Escola sustentável no currículo, sustentável na sua edificação física, sustentável na sua gestão, para que ela tivesse essa visão, né, de espaço educador, que formasse o ser para que ele fosse um ser para a vida. E quero dizer para vocês que nós estamos num retrocesso muito grande, né, nessa linha da educação, enfim, na linha do meio ambiente também, enquanto política pública. A gente avançou muito e agora estamos no retrocesso. Então, existe sim uma diferença que às vezes é profunda, uma desigualdade social que reverbera na educação, né, entre a escola pública e a escola privada. Então, a gente precisa avançar, né, muito ainda nesse campo. Eu não sei se te respondi, Sérgio, mas eu assim, tenho muitas impressões e muitos sentimentos. Eu não fui educadora na escola pública, mas sim na escola particular. Eu fui supervisora de uma escola particular católica durante muitos anos e trabalhei no Ministério da Educação, mas eu não fui docente numa escola pública, mas eu conheço muitos educadores bons que estão dentro da escola pública. Então, no trabalho incrível, né, de se resgatar enquanto educador e de resgatar essa educação dentro dessa linha. Muito grata, muito obrigada, Neuza, por as suas colocações, os seus esclarecimentos. Vamos agora, essas mesmas reflexões, essas indagações que o Sérgio trouxe, a gente gostaria também de ouvi-la, professora Arlete. Sérgio, muito oportuna a sua colocação, porque nós estamos integrados a uma sociedade, né? Nós trabalhamos com uma perspectiva, a partir do referencial da IT, que contempla como norte esta orientação de integrar, né? Porque nós somos seres e que não estamos isolados. O que eu percebo, Sérgio? E aí a gente pode até, agradeço imensamente a fala da Neuza, e ela traz inclusive esse bastidor, né, do MEC, que é o nosso MOR em educação dentro do Estado, mas eu diria que nós também precisamos olhar que a educação não acontece só dentro da sala de aula. E tem um espaço muito grande que vem crescendo, que eu gostaria de destacar, que é o mundo das organizações e dos trabalhos independentes que estão acontecendo. Então, em certos momentos de reflexão, reconheço, Sérgio, que nós já avaliamos isso, o quanto há um avanço da abordagem transpessoal nesses meios formais, vamos assim dizer, da educação, ou quanto ela vai acontecendo nesses espaços não formais. E eu diria que o importante é que se faça, mas eu concordo que há um avanço bastante significativo nos espaços, aspas, não formais, vamos assim dizer, com trabalhos independentes. E me lembro aqui agora do Maslow, que é um autor que tem uma contribuição muito grande no âmbito das organizações, mas também no âmbito do desenvolvimento humano e da psicoterapia. E para ele, a educação, ela é ao mesmo tempo terapêutica, e para ele o processo terapêutico também é um processo de educação. Então, nós entendemos na abordagem transpessoal que tanto aquele profissional que está trabalhando com seu cliente no seu consultório, e aquela pessoa é um pai, é um irmão, pode ou não ocupar um cargo dentro de uma empresa, que ele pode ou não ter um cargo de liderança. Mas, ou seja, nós pertencemos a uma grande rede e nós nessa troca, nessas partilhas, nós nos influenciamos, sim. Então, nós percebemos que tem um espaço da organização social e política, mas tem um espaço do humano. Se eu for pensar, Sérgio, na minha experiência, mesmo na educação formal e mesmo pensando na instituição pública ou privada, eu diria para você que depende muito de como esse projeto é apresentado.
Então, na medida em que você apresenta um projeto com consistência, né, e a abordagem transpessoal, ela tem um referencial que, se eu for ouvir o que os pais estão pedindo, vem muito de encontro. Ainda é um desafio para as escolas avançarem nessa perspectiva que a Neuza coloca de serem autossustentáveis, inclusive na pedagogia, mas o que a gente observa é que tem uma força muito grande de pais em busca de uma pedagogia libertadora, eu diria, reveladora, não só de saberes para os seus filhos, mas que também esteja envolvida com valores e com o desenvolvimento desse próprio indivíduo. E esse é um movimento que a gente observa que vem crescendo bastante e que vem levando muitas instituições a repensar. A intenção aqui não é fazer crítica, mas é refletir, que também é um desafio para essas instituições. Eles também têm os desafios deles. Mas o que nós observamos? Que é um espaço crescente e que as instituições estão cada vez mais receptivas e, eu diria, com muita sede dessas novas pedagogias. E que encontram, inclusive, muitas vezes, né, nós já tivemos essa oportunidade de ouvir essas referências, um desafio na formação desse professor. Por quê? Porque às vezes a instituição até deseja essa ampliação de possibilidades, mas como está o seu corpo docente? Como está a formação desses docentes? Então, muito bem destacado o que a Neuza coloca, a relevância da formação do educador, e particularmente eu vejo que um grande avanço vai haver dentro das instituições com relação à receptividade e à capacidade de aplicar essas pedagogias como a transpessoal, na medida em que nós tivermos professores ambientados com essas práticas, com essas possibilidades. Muito obrigada, Arlete. Eu acho que é muito importante essas reflexões críticas, que ao mesmo tempo vocês trazem aspectos importantes de esperança. E eu gostaria, em especial, de complementar em relação a essa pergunta, que eu tive a oportunidade de, durante alguns anos, fazer um trabalho dentro de uma rede municipal de uma cidade toda. Então, nós trabalhamos na cidade de Altinópolis durante 3 anos, só com as escolas públicas, todos os professores, todos os coordenadores. E aí, uma coisa importante, gente, nós somos um país privilegiado. A nossa LDB, ela propõe no seu currículo, a Lei de Diretrizes e Bases, a inserção da imaginação, que é uma coisa importante, a inserção do trabalho corporal, a inserção da transreligiosidade, já tem o termo transreligiosidade, né? E o que nós precisamos, acho que ambas colocaram isso muito bem, é de que essa formação com os professores, essas ferramentas sejam dadas. Por quê? Se escreveu muito a respeito da educação, né? Seja nos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, seja na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, só que isso fica algo guardado nas escolas, na sala da diretora, sem acesso para os professores, e para eles é como se fosse assim, eles dizem, isso aí é coisa feita pelos PhDeuses, não chega para a gente, né? E, na verdade, uma das coisas que nós fizemos nessas instituições, porque também existe na nossa legislação, na escola pública, esse programa de educação continuada, do qual todas as escolas recebem essa verba, que é para a formação dos professores, né? E nessa educação continuada, o que é que nós fizemos? Nós decodificamos, destrinchamos, vamos dizer, isso que essa Lei de Diretrizes e Bases, que é colocada de uma forma esplêndida, muito bem fundamentada, Marta Cole, assim, vários teóricos importantes na educação. Entretanto, eles dizem, mas como que a gente vai pôr isso em prática? Como que a gente vai pôr isso em prática? E o que é que nós fizemos?
sem estar propondo, eu vou agora ensinar para vocês abordagem integrativa transpessoal, porque eles iam pôr a mão na cabeça e falar, nossa, de novo, outra coisa, né? O que eu vou fazer com isso? E aí o que nós falamos, gente, nós temos um programa que é Ousando Cumprir a Lei. E a partir daí, todo esse trabalho, essa fundamentação dos parâmetros curriculares nacionais, trabalhar temas transversais, gente, é trabalhar com transdisciplinaridade, é trabalhar com o sujeito em ação. Então, a gente pegava vários tópicos e nós trabalhávamos com os professores, exatamente através da IT. O eixo experiencial, como a Neuza estava falando, né? A razão, emoção, sensação, intuição. Utilizamos muito o Celso Antunes, que ele traz uma leitura muito mais fluida, fácil, para o que o Gardner nos fala das inteligências múltiplas. Então, ele traz exemplos muito práticos. Além de alguns livros, ele tem pequenas coleções, onde em cada livrinho vai estar práticas de como o professor vai estimular aquela inteligência. Isso, gente, é uma forma de estar estimulando o eixo experiencial. E quando a gente estimula isso, há essa abertura para a dimensão do sujeito, para a singularidade, para o sagrado, entra a educação intrínseca. E aí passa-se a ter um propósito, um sentido. Então, nós trabalhávamos com os professores, com os diretores, e também com os psicólogos escolares, e eles aplicavam desde do infantil até o ensino médio, né? E com resultados excelentes. E mais uma coisa, principalmente para os menores. Por quê? Porque já não estavam mais viciados naquela educação conteudista, que é só para você ir lá, tirar uma nota, fazer uma prova, né? E quero endossar, inclusive, a Verônica, que está participando aqui, ela dizendo que, apesar, nas palavras dela, né, de que apesar de na escola pública, às vezes, ter uma certa patrulha ideológica, ela se sente, como professora da escola pública, muito mais livre para aplicar essas pedagogias inovadoras, né? Ela é muito mais, vamos dizer, autorizada como docente, e que ela consegue levar muita coisa importante e significativa. E só mais um aspecto também, antes de a gente já partir para mais uma temática que estão aqui nos perguntando, lembrar a importância que você trouxe, Arlete, que educação não é só a educação formal dentro das escolas, mas a educação ela tem algo muito mais amplo, né? Desde a educação na relação com os pais, nas organizações, nas instituições. E uma das coisas importantes no âmbito da educação que foi feito também nesse programa foi justamente o trabalho com os pais, onde nós fizemos a escola de pais, porque chamar pai para reclamar do filho dele, ele já tem tanta coisa que ele não quer ir nas reuniões. Ele disse, isso é para vocês. E aí nós começamos a estimular com exercícios da transpessoal, ele resgatar a criança dele, resgatar a capacidade, o interesse, a curiosidade de aprender. Bom, vou só resumir. Isso resultou no dia do pai, no dia da mãe, isso resultou na semana dos pais, onde coisas que eles faziam eram trazidas para a comunidade, e isso deu uma grande transformação. Mas aí, lembrando, precisamos do apoio, claro, naquele momento tivemos o apoio da prefeitura, mas eu acredito que se a gente levar propostas dessa natureza, nós teremos adesão. Por isso que eu acho que é muito importante, né? O nosso doutorado foi sobre a didática transpessoal, mostrando a importância de uma ressonância entre aprendizagem extrínseca e intrínseca. Bem, vamos continuando. Nós temos aqui também um querido aluno nosso, que ele, inclusive, é professor de yoga, que é o Oswaldo Marmo. Ele fez formação conosco há muito tempo atrás. Aliás, quando eu vi o seu nome aqui falando conosco, Oswaldo, eu quero lembrá-lo que várias escolas estão inserindo programas de yoga, né? Isso são
dentro da leitura da IT, os recursos adjuntos, e é o resultado maravilhoso. E a gente está torcendo para que muitas escolas tenham adesão do yoga para as escolas particulares, as escolas públicas, porque é uma grande contribuição. E ele faz um comentário muito bonito, né? Que antes do indivíduo ser um aluno, antes dele ser aluno, ele é um ser humano. E ter esse olhar para esse ser humano que está por trás do papel de aluno é muito importante, faz uma grande diferença e é um start para uma abertura dessas metodologias integrativas, né? Com certeza, a contribuição de Paulo Freire, a de Humberto Maturana, e eu gostaria que vocês falassem também um pouquinho disso, por exemplo, né? A Neuza citou um pouco do Maturana, falou do Paulo Freire, a gente sabe que a ecopedagogia do Gadot, de Gutierrez, tudo isso também são metodologias integrativas, a própria Waldorf, né, que é do Rudolf Steiner, também. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho mais disso, como que nós podemos levar isso na prática para o professor, não importa tanto a estruturação e o teórico, mas é como ele vai aplicar isso, como isso vai reverter numa didática que tenha uma ressonância na alma do seu aluno, né? Que convide aquele ser humano a desabrochar. Então, gostaria de ouvir de vocês, quem se sentir motivada, que possa estar colocando para nós. Queremos ouvi-la. Neuza, acho que você está falando conosco, mas a gente precisa que você libere o seu microfone. E a Arlete também. Desculpa. Eu estava dizendo que essa conversa mexe muito comigo, porque está na veia, né? Entra na veia, assim, esse papo com a educação. O Gutierrez é um cara muito interessante. Ele traz a questão da ecopedagogia, né, de ecologizar essa pedagogia, mas a partir do cotidiano. Né, e olhar para esse ser, né, como um ser que está na vida. E ele faz uma grande pergunta, que é: educar para quê? Por que educar? Qual é o sentido real da educação? A não ser, se não for para a sustentabilidade da vida mesmo. Então, por isso ele olha para o cotidiano. E aí ele traz elementos como a questão da emoção, né? Muito forte. É importante trabalhar com a emoção, é importante trabalhar com a espiritualidade, é importante trabalhar com os valores fundamentais do ser. No cotidiano, fazendo essa relação com os conteúdos. Os conteúdos são importantes, mas a forma como eles são passados, isso trabalha o ser que o Oswaldo fala. Se olhar para o outro, né, como um legítimo outro, como um ser, assim como você olha para o educador, assim como você olha para os gestores, para os diretores, ou para qualquer um dentro das organizações que a gente está. E ele traz essa questão de que essa aprendizagem ela é relacional, que é preciso a gente aprender no caminhar. Que o caminho é fundamental. O texto vivido, né, traz muito da sua ecologia interna, que é a sua ecologia externa. A fala com o educador se faz tão fundante, tão importante. E é aí que esses olhares se cruzam, a IT e a pedagogia do amor. Para Humberto Maturana, o amor é a emoção que nos faz humano, que nos move, né? É emover. Então, veja como é a emoção e você sabe como é a ação. Assim como é a ação, você entende a emoção que está ali. E isso, para ele, é fundamental, porque se você dá um lugar para essa emoção e traz essa emoção a partir do trabalho amoroso,
cooperativo, com prazer, com alegria, né? Você potencializa esse ser e potencializa a capacidade de aprendizagem. E isso é o que traz a ET também, né? Esses olhares estão sempre se cruzando, né? Porque para a ET, o educador, ele é só um facilitador desse processo, né? Que vai buscar a integração entre o ser e o saber. E está conectado, né? Ele está conectado com o divino, com o absoluto, com, né, esse eu maior que une a tudo e a todos. Então, é uma educação que traz um lugar muito maior do que conteúdo, né? E se você falou de uma educação continuada, a educação ela é continuada e ela é para o resto da vida. Ela é permanente. Se a educação é para a formação e com a formação ética do indivíduo, você tem que pensar que essa ética também, né, ela se faz no processo da vida. Ela se faz continuada e permanente. Então, a gente tem que... Nós estamos sempre em processos educativos, como a Arlete falou. Né? A educação ela não está só dentro do espaço da escola. E nós, os educadores, entendem e sabem disso, Verônica e outros tantos que estão aqui sabem, que o nosso ser, o nosso fazer, a nossa forma, né, de estar, agir e ser no mundo educa muito mais do que aquilo que a gente fala, do que a gente diz. Né? Então, às vezes, os conteúdos estão aqui, mas a postura do educador fala muito mais. Então, como fazer essa relação entre o intrínseco e o extrínseco? Como trazer essa emergência de valores positivos, essa ética, né? Buscando essa autorrealização, autoconhecimento, tanto do professor como do aluno, já que a aprendizagem é relacional. Eu aprendo e ensino, né? Eu sou educando e educador ao mesmo tempo, como diz Paulo Freire. Então, essa eu acho que é o grande plus, né, que a transpessoal traz, porque ela está fundamentada na transdisciplinaridade, que traz os 3 níveis de realidade, traz os níveis de realidade, que são os níveis de consciência também. A partir dos níveis de consciência, a gente percebe a realidade, né, e amplia a nossa consciência para entender melhor essa forma de ser e de estar no mundo. Traz esse terceiro incluído, né? Essa visão que eu posso me reconhecer, me desidentificar, né? E me identificar, e me desidentificar, e me transformar, me transmutar, né? Elaborar esses conteúdos, integrá-los. E agora eu estou numa outra dimensão. A aprendizagem não é isso? Eu integro o conteúdo, eu acomodo aquele conteúdo. Na hora que eu acomodo esse conteúdo, eu desacomodo ao mesmo tempo, né? Porque esse conteúdo ele traz um outro saber e aí me transforma. E aí esse movimento ele é contínuo, né? Ele é sempre, eu estou sempre integrando novas aprendizagens e transformando isso em sabedoria. E essa é a dimensão maior da educação, né? É nos transformarmos em seres que tem essa sabedoria interna, que está conectado, né, com esse absoluto, com esse divino, que é, enfim, que está sempre em formação também, né? Que está sempre crescendo, que não existe esse término. Eu agora sou, né, educada, tenho minha formação, sou pós-doutora como a Vera e a Arlete e tal. Não, nós estamos sempre em processo de aprendizagem, nós não sabemos muita coisa, não sabemos muita coisa. Essa humildade que a AIT traz, de que nós somos seres em transformação, em processo, nos traz esse lugar, né? De que a vida é um eterno aprendizado. A gente aprende até na hora de morrer, né? E essa relação vida e morte também. Esse olhar para a vida que está para além. Esse olhar para a vida que é transformadora. Isso é um tesouro, né? Que a educação, um tesouro a ser construído, né? Aprender para ser, aprender para
agir, aprender para transformar esse mundo. E aí, Vera, a gente tem muito chão pela frente, porque na política de educação, política pública de educação, muita coisa mudou, desde os parâmetros curriculares. Mas a gente sempre tem esse espaço. Né? Ou seja, agora nós estamos trabalhando com as diretrizes curriculares nacionais e o penúltimo ministro, acho que o penúltimo ministro da Educação, não me lembro mais, porque foram tantos, né, queria destruir a estátua de Paulo Freire da frente do Ministério, né? Queria derrubar a estátua de Paulo Freire, porque a linha era uma linha de educação mais militarizada, mais que ia por um outro lugar que não esse lugar transformador da educação, mas um lugar que resigna os indivíduos, que formam indivíduos para esse status quo que a gente vive. Então, os desafios são muitos, mas o desafio maior é esse desafio do ser. Né? Esse é o desafio maior, de ser esse educador que também é educando. Esse educador que também é aprendiz nessa vida e que está nessa relação com o mundo, né? Olhando para tudo isso que está no mundo e sabendo qual é o seu lugar e qual é o seu papel nesse processo de transformação, né? que é social, que é política, que é cultural e que é individual. Né? O maior desafio revolucionário é o interno, né? É fazer essa construção individual do ser na sua relação com o outro, com o mundo, né? E com a natureza, a cultura, enfim. Eu sempre me apaixono com esse tema, né? Acho que é um tema, como você disse, né, que é um tema para a vida. Então, continuamente estamos aprendendo. Esse cuidar do cuidador é essencial. Então, esses programas que possam cuidar do cuidador, eles são essenciais. E, além disso, essa consciência desse autocuidado. Eu me lembro o Maslow, que é o grande responsável, né, por essa mudança conceitual na psicologia, a inserção da espiritualidade. Ele colocava de uma forma muito veemente que nós precisávamos de uma sociedade melhor. Mas para termos uma sociedade melhor, nós precisamos de melhores seres humanos. E ele se voltava muito para a educação, talvez mais do que para a clínica. Né? Ele colocava muito a necessidade dessa inserção da espiritualidade na educação. Então, eu acredito, você citou, né, a Educação, um Tesouro, a descobrir, do Jacques Delors. Então, eu acho que nós temos tantos, se a gente for pensar, quantos e quantos autores se debruçaram sobre a educação, né? Rousseau falava da importância do amor na educação. Então, há quanto tempo esse processo vem acontecendo? E vem, sim, mudando. Nós vemos conquistando, talvez, passo a passo, às vezes mais ou menos demorado, mas essa integralidade do ser humano, ela vem sendo convocada à revelia, não tem como, né? E quero agradecer, assim, essa oportunidade também pela presença da Carminda Proença. É uma pessoa muito querida que fez a formação conosco em Portugal. Tivemos a oportunidade de ter algumas turmas em Portugal dando a formação de transpessoal. E a Carminda, por exemplo, é uma pessoa que me presenteou com os livros que ela escreveu na área de organização, trazendo muito essa visão de uma educação, né? de valores. Então, essa interface dessa grande perspectiva integral do ser humano, essa visão na educação permeia não só as escolas, mas todo e qualquer papel a ser desempenhado, toda e qualquer área de atuação. Né? E queremos ouvi-la também, Arlete, um pouquinho, as suas reflexões, justamente sobre essas temáticas que vêm
sendo convocadas aqui por quem estão nos assistindo. Como que você vê essa perspectiva? Essas questões, né, que permeia o saber e o ser me levaram aqui para Rubem Alves. E tem uma partilha dele que eu gostaria de partilhar com vocês. Ele já não estava dentro da instituição formal nos últimos anos, e ele conta que ele estava na casa dele, havia uma funcionária, ela aquele dia teve um problema pessoal, chega na casa, se justifica e diz que trouxe a filha dela, porque não tinha com quem deixar naquele dia. E aí ele diz assim: para meu espanto, havia uma criança dentro da minha casa, 8 anos. E aí ele disse que tinha algo para fazer e ele pega uma caixa de ferramentas e chamou-lhe a atenção o olhar fixo da criança para a caixa de ferramentas. E que quando ele abre essa caixa de ferramentas, esse olhar, né? Ele diz assim: nossa, esse olhar se ampliou. E ele começa a perceber a curiosidade da menina com relação àquilo que tinha dentro da caixa de ferramentas. E ele ficou observando. Um certo momento, a menina não se aguentou. A mãe deve ter colocado para ela uma lista de recomendações, né, de como ela deveria se comportar, mas a criança falou mais alto e ela começa a perguntar: o que é isto? Para quê? Então, essa pergunta, né, para que aprender? E aí ele diz que depois de algum tempo, ele já estava dando aulas para ela de matemática, de português, de história, e assim sucessivamente. Então, me tocou essa questão, educação para quê? E é uma preocupação nossa na IT. Então, quando a gente vai levar um conteúdo, o professor é esse que abre uma caixa de ferramentas. E uma das grandes queixas que a gente escuta, principalmente no ensino formal, até a graduação, na pós reduz um pouco, mas é o problema da evasão versus falta de interesse. Então, o que a gente escuta muito dos professores? Eles não se interessam, eles não querem nada com nada. Nesse período online, enfim, né? A gente tem até um aluno nesse momento que tem um professor assim, com uma experiência vastíssima aqui na região, e ele diz essa semana: o aluno não abre a câmera, e aí você conversa com ele de um outro lugar. Então, o Rubem Alves, na continuidade da fala dele, ele vai explorar 2 aspectos: a relevância de educar o olhar. Então, para onde? E aí tem muita convergência com o paradigma da psicologia transpessoal, em especial da IT, porque nós temos um presente que Pierre Weill nos deixou, que é realmente uma equação que vai nos dizer que a nossa percepção sempre vai estar em função do nosso estado de consciência. E esse é o grande desafio do professor nessa relação, né? Ampliar esse olhar, para ampliar essa consciência, para ampliar essas percepções e essas possibilidades de explorar o próprio ser. E aí, então, o Rubem Alves termina a fala dele dizendo que ele iria lançar uma pedagogia do espanto. E nesse sentido, eu diria que os nossos alunos sempre falam desse espanto que o processo provoca neles quando eles entram em contato com a abordagem integrativa transpessoal. E que é um caminho respeitoso que vai integrando, né, nós chamamos de reis, estimulando razão, emoção, intuição, sensação, trazendo para esse ambiente recursos adjuntos, como práticas de respiração, de meditação, de yoga, né? O Maslow vai dizer que não é possível fazer educação sem integrar com a arte, né? Então,
essa perspectiva da transdisciplinaridade vai contribuindo para com essa caixa de ferramentas, vamos assim dizer. E a Neuza falou, né, indiretamente, mas a gente trabalha com etapas. E ela falou da humildade, e a primeira etapa do processo que a gente visa é o reconhecimento. E o valor é a humildade. Então, nós, enquanto docente, nos rendemos a uma experiência de abertura para um contexto que nós podemos delinear, tatear muito minimamente, mas que se revela de verdade quando há um reconhecimento desse ser que está na sua frente e o que ele traz, o que ele pede, quais são as necessidades dele. Então, há um planejamento, é claro, mas se não houver este encontro, isso tudo que foi pré-estabelecido, de nada vai adiantar, porque senão não vai estabelecer essa conexão. Nós temos uma professora que já esteve conosco na pós há algum tempo, Vera Silva, ela tem um livro, inclusive, né? E ela vai trazer a relevância e a contribuição da conexão nesse processo, e que se não acontecer nessa relação, seja aprendiz e educando, seja entre os educandos. Então, na IT se trabalha muito com essa perspectiva. Há um espaço circular, onde o professor é um facilitador. Não é aquele que vai entregar algo, mas é aquele que vai abrir uma caixa de ferramenta para descobrir como que esses companheiros de jornada, que são os aprendizes, vão se olhar, para onde que ele vai olhar. Então, o docente na abordagem transpessoal, ele permanece muito na escuta do corpo desse aprendiz, da fala, né, do conteúdo, da emoção, do saber e do não saber. Então, na abordagem transpessoal, talvez um grande divisor de águas é a valorização do não saber. Não que o saber não seja importante, mas o não saber é extremamente significativo para esse processo. E é aí que entra, né? O aprendiz sai da passividade e se torna ativo no processo. E faz conexão, se identifica, não é? E aquilo ganha significado e sentido para ele. Muito obrigada, muito obrigada. Acho que é muito aqui, né? Muitas participações e afirmando essa importância não só do porquê, mas o para quê, né? A Andréia até nos fala de uma inspiração em relação a essa questão do propósito, qual a melhor contribuição para o mundo, ajudar o aluno a motivar a se indagar, porque essa motivação é isso que realmente vai levá-lo a esse propósito. E até eu falei de uma citação, eu coloquei que havia sido Oswaldo Marmo e havia sido Andréia. Andréia também nos está falando do BNCC, ou seja, a Base Nacional Comum Curricular, né, Neuza? Que é um portal para a transformação da educação, e que é importante todos nós estarmos presentes, né? Não tem como, um país ele só se transforma, seu povo só evolui, se essa educação evoluir, se essa educação se transformar, né? Então, acho que, mais do que nunca, essa temática é necessária. E a professora Arlete aqui nos falou que ela tem algumas imagens, alguns slides para apresentar. Se você quiser apresentar agora, e aí a gente dá mais alguns espaços para a professora Neuza e também para todos que estão nos assistindo, que estão aqui participando, e que quanto mais todos nós formos partícipes e expandirmos essa educação integral, e aí tem vários métodos. A gente aqui, por acaso, estamos falando da didática transpessoal, porque é algo que busca convergir, busca fazer ressonância a todas essas necessidades contemporâneas. E uma coisa que o Sérgio perguntou, mas como, em que momento que a gente insere a transpessoal? Na verdade, por exemplo,
isso que nós fizemos nessa rede municipal, ela permeava todo o trabalho. Então, desde o momento da entrada, por exemplo, as crianças iam com o professor de educação física para um aquecimento, onde eles iam correr, fazer algum trabalho, enquanto os professores eram acolhidos para uma prática de meditação. Isso 15 minutos, né? E aí, quando se ia dar os conteúdos, usando a didática transpessoal. Quer dizer, nós ensinamos eles, olha, quando vocês forem ensinar algo, vamos estar estimulando o pensamento, vamos estar estimulando a emoção, e também o corpo, como é que o corpo está aprendendo. Mas a Arlete talvez possa falar isso um pouquinho mais, que vai estar apresentando para a gente. Então, não vou me adentrar. Só para te colocar isso, Sérgio, não é uma coisa que a gente fala, bom, então agora nós vamos inserir a transpessoal. Não, ela permeia, né? Quando você vai estudar um tema, você vai falar, por exemplo, sobre cidadania. E aí você vai ver a cidadania na biologia, você vai ver cidadania na geografia, vai ver cidadania na matemática. Você vai utilizar esses temas transversais, você vai fazer a partir dessa didática. Então, ela passa a estar permeando o processo. E, sobretudo, que todos vocês têm colocado, né? Dessa referência do professor, porque o professor também, o prazer de ensinar, é isso que vai ajudá-lo na motivação. Por que sem nenhum conhecimento de metodologias avançadas, todos nós aqui, e principalmente os que são mais antigos, né, que têm mais décadas de vida, lembram de alguns professores especiais, porque eram professores que tinham amor, que tinham motivação. Então, você se deslumbrava com aquela aula e não se esquece até hoje. Mas, enfim, vamos ouvir aqui as nossas convidadas. Arlete, você poderia estar trazendo um pouquinho, até para a participação do nosso público e da Neuza também. E para ajudar o Sérgio, e talvez muitos que estão nos ouvindo, tem acho que um ponto que é importante a gente destacar. O prefixo trans, ele significa para além, mas entre e com. Se você for resgatar bem nos primórdios dos estudos da transpessoal, vai haver sempre uma expressão que vai dizer para além do ego. Então, Sérgio, eu diria que quando nós somos humanos, nós somos transpessoais. Porque, no meu ponto de vista em particular, e tenho vários colegas que a gente conversa muito sobre isso, a transpessoal não é algo que veio de fora. É o contrário. É um retorno para dentro. Então, os autores da transpessoal, quando eles começam a trazer as suas reflexões e começam a estabelecer os paradigmas desta abordagem, o que a gente vai observar? Foi não que desconsiderou-se o olhar para fora, mas um olhar profundo para dentro e resgatar essa humanidade de quem é o ser humano. Então, nesse sentido, talvez seja importante a gente resgatar aqui, embora seja já familiar para muitos, qual é a visão de homem na abordagem transpessoal? Então, há uma dimensão bio, sim, somos animais, e por esta perspectiva temos instintos, temos impulsos, temos um corpo, temos sensações, existem necessidades básicas, como Maslow muito bem preconizou, para que esse corpo esteja saudável, e nós sabemos que um pré-requisito para um desenvolvimento dentro da educação é esse corpo saudável. Como que uma criança vai estabelecer, ou mesmo um adulto, uma conexão com o elemento abstrato, se ele está com fome, se ele está cansado, se ele está com sede? Há uma dimensão de psique, né? Então, a psicologia transpessoal vai dizer: somos seres que há uma psique que nos habita e, consequentemente, afetos, emoções, razão, pensamento, e a partir disso, uma gama imensa de experiências, registros, memórias,
possibilidades, limites, traumas e assim sucessivamente. Somos seres relacionais, estamos inseridos num contexto, há uma sociedade. A relevância da abordagem integrativa nesse sentido de nos lembrar a importância dessa integração, que é não só das partes internas, mas com o outro, com o mundo que nos habita. E a transpessoal vai mais além, ela vai dizer, somos seres cósmicos. Então, nesse sentido, a transpessoal traz uma contribuição nessa forma de nos sentir, de nos experimentar e dar sentido e significado para tudo aquilo que fazemos, o nosso fazer, e que a educação tem por grande missão facilitar esse fazer. Então, é trazer essa experiência integrando todos esses níveis do ser. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que nós temos, né, realizado isso no nosso curso da pós-graduação. E aí é muito pertinente quando a professora Vera Saldanha diz assim, a gente não traz isso dissociado da experiência do indivíduo. Então, quando nós temos um conteúdo, antes nós temos uma experiência entre pessoas. Eu me permito compartilhar essa imagem com vocês, que eu gosto muito. Ela foi um encontro que nós tivemos de educação, e era um espaço muito agradável, e havia um trenzinho, e nós tiramos uma fotografia que ficou um registro para mim mágico daquele encontro. Era uma aula que eu estava como docente e que, tal como a vida muitas vezes é representada como um trem, né, que nós embarcamos e há uma estação onde a gente entra, que pode ser a entrada no corpo de carne, vamos assim dizer, e há uma estação onde a gente desce, que seria a nossa passagem, mas que tem um antes e tem um depois. A educação também é assim. Nós também consideramos que aquele ser tem um legado, tem uma trajetória, e que isso se insere no contexto agora, local, pontual, onde se está objetivando ali trabalhar-se uma aprendizagem de um conteúdo específico, vamos assim dizer. Mas o que é mais importante é uma jornada. É isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito desta imagem. É um caminhar contínuo e que tem uma perspectiva individual, mas que ela se dá coletivamente com todos aqueles que participam da nossa história. Em sala de aula, como é que nós vamos trazer isto para este momento? Integrando, sim, a teoria e a prática, e muitas vezes nós partimos do fazer. Vamos buscando caminhos, técnicas, nós chamamos na IT de procedimentos adequados a cada conteúdo. Então, aqui vocês estão observando que a gente trabalha muito com a expressão do simbólico, através de desenhos, mas também através de metáforas. Aqui, né, temos claramente a professora Vera, nessa primeira imagem do canto superior, em um momento onde a fala é o verbal, é a reflexão. Mas quando nós pensamos essa palavra, nós vamos pensar numa palavra viva, numa palavra poderosa, que esteja conectada, contextualizada, não é? Para que faça sentido, para facilitar esta conexão daquele com o qual nós estamos na interlocução. Aqui nós temos duas pessoas em pé que representa o construir coletivo também por parte do professor. Nós compreendemos que isso acontece, tudo bem, temos um professor que é responsável pela aula, mas é um processo coletivo de uma equipe e que nós compartilhamos responsabilidades. E, claro, não vamos deixar de mencionar o profundo trabalho, né, convidar as pessoas, convidar o aprendiz a se revelar, a se mostrar, seja através de uma imagem, de uma fala, de uma expressão corporal, que ele traga de dentro para fora como está. Então, há sim o tempo todo o permear da aprendizagem intrínseca
e da aprendizagem extrínseca. Como eu falei um pouco antes, a aprendizagem extrínseca vem através do outro, que pode ser o docente, um livro, um texto, um vídeo, uma música, uma dança, vamos assim dizer. Mas se valoriza amplamente também o que cada um traz e como cada um estabelece a interlocução com que ele está recebendo naquele momento. O tempo todo vamos procurando permear, estimular a razão, a emoção, a intuição e a sensação, não só para integrar este conhecimento, integrar esta aprendizagem, mas também ajudar esse indivíduo a se integrar. Então, há momentos que nós estimulamos, sim, essa reflexão, o mundo das ideias, a informação, mas também há momentos que também vamos estimular esse intuir, este saber que está para além da razão, né? Que nos chega através desses níveis profundos e que nós sabemos que é daí que se abre a porta para a criatividade, para os insights, para o autoempoderamento do indivíduo. Trazendo aqui o grande legado que o Maturana traz sobre a questão da emoção. Então, nós sabemos que a emoção é o grande propulsor para que nós possamos nos conectar com algo. É impossível, talvez, pensar em motivação, pensar em envolvimento, em conexão, sem que haja um conteúdo afetivo. Em psicologia, nós temos alguns paradigmas, principalmente em psicoterapia, é algo relevante para se olhar. A pessoa vai se lembrar muito mais daquilo que a tocou profundamente, seja positivamente ou negativamente. Então, esse é um grande desafio para se trabalhar com os traumas, porque ele tem ali um conteúdo emocional muito forte. Então, nós vamos trabalhando e facilitando as desidentificações daquelas emoções traumáticas. É muito comum nós ouvirmos em sala de aula os nossos alunos, nas avaliações, dizer assim: nossa, quando eu vi o tema da aula, me deu até arrepio, porque eu pensei em uma aula chata, enfadonha, cansativa, e o professor conseguiu tratar do tema com uma leveza, e quando eu me perceber, eu já estava envolvida por isso. Então, aulas como metodologia, por exemplo, não é? Que é um tema que as pessoas ficam assim, e o professor Berni traz com arte, com dança. Ele vai sensibilizando a escolha do que a pessoa quer trabalhar no trabalho de conclusão de curso dela a partir de um chamado interno. E aí depois, né, muitas vezes a Arlete vem para complementar isto e diz assim: pessoas lindas e maravilhosas, citação bibliográfica é um gesto de amor. E aí todo mundo tem aquele espanto, né? Como assim? Isso é muito chato. E aí a gente vai revelando para vocês o que é uma citação bibliográfica. É uma honra, não só a um autor, a um trabalho, mas a você que, quando quer aprofundar um tema, tem o caminho. Então, esse é o grande desafio do educador transpessoal: permitir que você desbrave caminhos, permitir que você chegue nas suas experiências. Muito bem. Dando continuidade aqui, como é que entra a sensação, esse corpo? Me perdoem, não é crítica, mas se nós não escutarmos o nosso corpo, nós vamos abortar, no mínimo, talvez eu esteja sendo pessimista aqui ou otimista, não sei, mas no mínimo 50% do processo de aprendizagem do indivíduo. Então, quando estamos não só cansados e com fome, mas o próprio processo, né, em casos de estresse que a gente acompanha pessoas que às vezes até adoecem por isso, é comum você ouvir. O que mais leva pessoas ao estresse não é o cansaço físico, é o cansaço emocional, é o cansaço mental. E para nós estarmos numa experiência de aprendizagem, tanto a emoção quanto a razão ela está sendo convidada
a estar presente. Então, tem uma exaustão pelo próprio processo. Então, nós vamos permeando momentos não só de cuidar desse corpo, mas nós sabemos também que esse corpo é um grande oráculo. Nós temos memórias celulares e a escuta do corpo é altamente relevante. É comum ouvirmos das pessoas relatos de que quando algo não foi bem, né, ela sentiu uma dor no peito, ela sentiu uma exaustão, dor de cabeça. É comum a gente ouvir em sala de aula que o aluno sentiu dor de cabeça, porque talvez tenha mobilizado conteúdos bastante significativos para ele, que é difícil pensar a respeito, não é? Então, a gente vai levar esse aluno a estar na escuta deste corpo e aprender com esse corpo. Então, o trabalho na educação transpessoal tem duas grandes propostas. Primeiro, cuidar deste corpo, mas aprender com esse corpo também, não é? Nós estamos aqui com uma imagem mais recente, mais atual, porque nós estamos num período de transição do nosso processo de ensino e aprendizagem. Estamos dando continuidade às nossas atividades no online, que foi um desafio enorme, né? Eu diria que uma das grandes áreas afetadas nesse período de pandemia foi a educação. Claro que temos outras, mas entra num lugar, às vezes, que as pessoas podem dizer: eu não sair para dançar, tudo bem, mas como é que fica a escola? Como é que fica o meu curso? Né? Às vezes a pessoa tinha projetos e ela são etapas que se cumprem, não é? De um próximo momento profissional à conclusão de um curso. E nós tivemos que realmente fazer uma transição onde muda drasticamente, né, a forma da gente trabalhar isto, mas fomos avançando e a transpessoal tem se mostrado reveladora. Então, está sendo possível, sim, permanecer com as atividades, explorando o REIS, não é? Adaptando, claro, as práticas, os recursos, mas ainda se mantendo a perspectiva dos procedimentos que caracterizam a exploração desses níveis do ser que nós chamamos de razão, emoção, intuição e sensação. Eu trouxe aqui para vocês, né, uma avaliação grupal, que até isto mudou, porque em sala de aula nós temos ali o formulário que o aluno preenche, e agora a gente se adaptando às tecnologias, aqui nós temos uma avaliação de como as pessoas se sentiram antes do processo da aula e após o processo da aula, nesse momento online, com a didática transpessoal, com a didática da IT. Não sei se nós temos perguntas, não é, com relação a essa parte, mas era isso que eu gostaria de mostrar para vocês e dizer que nós estamos aprendendo também continuamente, inclusive nas formas, nos caminhos de poder levar a didática transpessoal nesse momento de pandemia e permitir, né, que os nossos processos, que o humano avance para além da matéria, vamos assim dizer, nesse momento. Muito grata, preciosa a sua fala, né? Mostrando mais uma vez essa educação incessante que continua, né? Porque realmente uma indagação que ficava é como transpessoal online. Então, obrigada de você também ter abordado essa perspectiva. Nós também queremos agradecer a presença da nossa professora de sonhos e que faz parte da diretoria, também a docente nossa, Maria Cristina Barros, que está nos assistindo, e que todos nós, eu, a Neuza, ela, a Arlete e tantos outros professores, tivemos que aprender, e estamos aprendendo, como fazer as aulas transpessoais online sem deixar cair a qualidade, contemplando todas essas dimensões. Então, muito oportuna, muito boa a sua explanação, muito grata, Arlete, e gostaríamos também de ouvir de você, Neuza, como é que essa educação integral, e aí não só no ensino da psicologia transpessoal, da abordagem integrativa,
mas também dentro da escola formal. Como é que você vê esse momento da pandemia, onde muitas aulas passaram a ser online, enfim? Qual que é a sua perspectiva, as suas sugestões, o que é que você pode trazer para nós, Neuza, sobre isso? Essa é uma pergunta bem desafiadora, né? Porque eu fico me questionando muito sobre a qualidade desse processo online, mas eu preciso me abrir para essa perspectiva no sentido de entendê-la como que um ser relacional, né? Porque nós somos seres na relação e da relação. Né? Nós estamos no mundo, mas não só no mundo, nós somos o mundo. Né? Porque nós somos parte dele. E nesse momento a gente está num processo mais isolado, né? Com menos relações acontecendo físicas, corporais mesmo. Né? E a gente sabe que essa relação corpo, mente, espírito, né, integrada, é muito importante no processo de aprendizagem. Esse contato com o outro, até fisicamente mesmo. Eu acredito muito nesse trabalho corporal. Muitas vezes a gente, através de uma dança, de uma caminhada, de um exercício integrativo ali, você tem insights e desperta para outras coisas que antes não estavam tão claras, porque você estava na sua própria perspectiva e não estava no contato com o outro. Como esse contato vai acontecer virtualmente? Como manter esse campo energético apropriado para esse trabalho do corpo, da mente, do espírito? Eu fico me perguntando assim, porque tenho experimentado estar do outro lado como aluna em processos virtuais, e eu sinto muito a falta dessas relações. Eu acho que a gente vai ter que se reinventar. Né? E além da reinvenção pessoal, tem uma coisa que é da plataforma mesmo, né? Que é do virtual, da tecnologia. Na educação, muitos professores não tinham esse suporte tecnológico o suficiente para garantir aulas de qualidade para os seus alunos. As instituições tiveram que correr atrás disso para bancar, né, processos educativos virtuais, com o aluno na sua casa e o professor, né, se virando, porque ali ele não tem mais aquele contato da sala de aula, ele perde um pouco essa dimensão do aqui e agora, né, com o outro. Eu estava conversando com uma amiga que tem um filho na idade do ensino fundamental, e ela colocou o garoto para assistir a aula dentro do quarto e saiu para resolver outra coisa. Quando ela voltou, ele estava plantando bananeira na cama, assistindo a aula de cabeça para baixo, né? E ela ficou, o que eu faço agora, né, com isso? Porque o corpo da criança também, ele precisa se movimentar, né, para assistir, seja lá a aula que for, do conteúdo que for. Mas estão acontecendo aulas de educação física, aulas de português. Agora, com a criança da educação infantil, eu acho que a coisa fica mais difícil, né? Por esse corpo pulsante, né? Que precisa dessa energia, né? Desse contato. Eu tenho muito mais dúvidas do que opiniões nesse tema. Entendo que não tem mais volta. Acho que a gente vai ter que encarar esse processo virtual, mas há de ter uma mediação aí ainda entre o virtual e o presencial. Não sei como isso é possível. Nós estamos vivendo essa crise sanitária viral por conta da própria nossa visão de mundo, né? De como a gente agiu nesse mundo. Nós estamos colhendo esses frutos agora, dessa visão, né, de exploração da natureza, de consumo, enfim, essa visão antropocêntrica e patriarcal que nos levou aonde chegamos.
nós vamos ter que enfrentar isso, e a educação não pode sofrer tanto com isso, né? Já que ela é tão importante para a formação do ser. Eu só me questiono, sabe, Vera? Ainda não tenho respostas, preciso entender melhor, estou até com friozinho na barriga, pensando quando for a minha vez de dar o módulo virtualmente sobre esse tema da educação. Acho que vamos ter que conversar bastante sobre isso, a experiência de vocês, que vocês já fizeram, né, vários módulos. Mas há de ter aí uma relação de muita cumplicidade, de muita entre educando e educador nesse processo dos módulos, né, da transpessoal. Porque mobilizar esses diferentes níveis do ser, da razão, da sensação, do pensamento, da intuição, virtualmente vai exigir de nós uma presença muito forte. Né? O estar no aqui, no agora, sabendo que estou separado fisicamente, mas juntos, e criar esse campo, né, energético capaz de sustentar essa proposta metodológica e didática. Né? Uhum. E isso vai exigir muito de todos nós, alunos e educadores. Não gosto da palavra aluno, porque aluno vem de sem luz, né? Aluno. E é de educador mesmo. Então, essa mobilização, tudo isso que a Arlete mostrou em imagens, a gente viu como diferente aquela imagem, né? Cada um no seu quadrado, e aquela imagem de estar no chão, no grupo, conversando, interagindo, fazendo intervenções verbais ativas, fazendo reorganizações simbólicas, enfim, usando todos os recursos que a gente usa, né, na transpessoal. Vai ser interessante, digamos assim, desafiador. Né? A educação está nessa fase do desafio. Acho que esse ano foi um ano, para muitos, principalmente da rede pública, perdido. Eu ousaria dizer isso. Né? Mas também ganhamos muitas outras coisas fora da escola. Né? Muitas crianças de ponta cabeça, plantando bananeiras, subindo em árvores, interagindo, enfim, com seus pais numa outra relação, com os adultos que estão com ela, com outras crianças, com mais, enfim, com outros níveis de contato que antes a escola não permitia. Uhum. Enfim, Vera, eu realmente tenho mais questões, né, e mais dúvidas do que certezas sobre esse ponto da questão virtual. Mas é uma realidade hoje e tende a permanecer. Então, como olhar para essa realidade e transformá-la da melhor forma possível para que os ganhos sejam, né, fortes e positivos e não deixar de acontecer, porque a gente não pode parar, né? Precisamos evoluir. Eu acho muito interessante isso. Arlete, parabéns pela sua exposição, foi super bacana, né? Eu fiquei com vontade de dar umas pontinhas assim, mas você foi tão perfeita no que você falou, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, sabe? Tem que pensar muito em manter a qualidade das formações, trazendo essas interações, formando essas pessoas da melhor forma possível e utilizando o instrumento que a gente tem. Olha só, vocês duas em Campinas, eu e Naira em Brasília, não sei onde outras pessoas estamos juntas. Né? A questão do tempo e do espaço está redimensionado. Né? Estamos juntos, eu posso estar onde eu estiver, posso estar em outro país, eu vou estar junto. Então, a gente tem que potencializar essa dimensão, né, da ausência do espaço físico, porque presente, passado, futuro, o tempo, a visão, né, pode nos conectar de formas muito, muito lindas também. Né? Vai depender de como a gente vai ter sabedoria o suficiente para fazer essa conexão
né, que está interna em nós, transformar isso em sabedoria para externalizar um conteúdo que é bacana, apesar dessa distância. Eu gosto de estar junto, eu gosto de estar pegando, eu sou muito visceral, mas eu tenho que me reeducar também, afinal eu sou um ser inacabado, né? Eu preciso aprender a ser diferente nesse momento que exige de nós. É muita transformação. Com certeza, né, Neuza? Eu agradeço muito de você trazer as suas inquietações, porque talvez é a inquietação de quase todos nós, né? E todos nós estamos reaprendendo. Eu acho que a gente não pode deixar de, nesse momento, nessa live, nesse nosso encontro notável, parabenizar muito, muito a esses grandes heróis que são os nossos professores aqui no Brasil. Todos, todos. Parabenizá-los muito. Antes eles já tinham muitos desafios e pouco suporte, e mais do que nunca eles estão tendo desafios assim magnânimos e sem talvez o suporte que seria necessário. Então, antes de tudo, parabenizá-los por estarem fazendo o melhor que eles podem durante esse momento tão exigente, né? E nos colocamos aqui todos nós bastante juntos e dizendo, olha, estamos realmente nos reinventando. Eu gostei muito da sua palavra, Neuza, reinventando. E eu tenho que confessar para você que eu era uma das pessoas mais resistentes para dar psicologia transpessoal online, à distância, né? Quando surgiu o EAD, nós recebemos uma instituição que veio me convidar, veio em casa, queria de todas as formas, isso há 15 anos atrás, que eu fizesse o meu curso e tentou usar todos os argumentos. Eu, não, não, não e não. Entretanto, nos vimos numa situação absolutamente inusitada, onde nos 2 primeiros meses a gente suspende, e de repente a gente começa a perceber que estávamos sendo muito omissos e que não podíamos continuar assim. E aí começamos a nos reinventar, e aí, a partir daquilo que nós próprios buscamos desenvolver, né? Eu acho que aquela coisa de aprende 2 vezes quem ensina, e como é importante a gente praticar aquilo que ensinamos. Eu vou dizer para vocês que isso acontece inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. Porque foi o momento que eu fui revisitar, ler, reler a transpessoal e disse, mas espera aí, nós não falamos que a consciência não local? Nós não falamos que não tem nem tempo e espaço na consciência? Por que eu estou com tanta barreira? Porque se eu vou ter essa distância do físico, que é tão bom, mas ao mesmo tempo eu vou poder estar abraçando pessoas, como por exemplo agora a Carminda, que está lá em Portugal, que eu não poderia fazer isso nesse momento. Quanta coisa eu posso aprender de outras pessoas de lugares tão distantes através desses recursos. E com tudo isso, eu fui refletindo o seguinte, espera aí, o corpo é tão importante na educação, mas vamos falar a verdade, o quanto esse corpo fica esquecido na educação tradicional. A questão da sensação, ela é uma percepção. Epa, aí me veio uma luz. A intuição também é uma função de percepção. Se a intuição e a sensação são funções de percepção, a intuição, ela é um instrumento valioso que me traz essa perspectiva do campo. E eu posso, então, estar me sentindo extremamente juntas de você, Neuza, de você, Arlete, da Inaira, de todos vocês que estão aqui comigo, na medida que eu mantenho qualidade de presença, na medida em que eu mantenho essa conexão intuitiva com todos. E isso tudo foi me estimulando, e a gente partilhando com todos os nossos professores, e todos eles também contribuindo, trazendo informações, e estamos fazendo esse processo, sim, online. Então, é claro, tudo tem perdas e ganhos, né? Então, óbvio que estarmos junto com o grupo, ali, há um continente corporal, inclusive, principalmente porque nós estimulamos os 4 elementos, para essa abertura do eixo evolutivo.
mas há possibilidade, sim. Uma das coisas que nós também aprendemos juntos, todos os nossos professores estão fazendo isso, é perceber que a gente não pode dar a aula da forma como a gente dá presencial. Nós temos que usar mais recursos visuais, nós temos que lembrar o aluno, olha, não fique só olhando para a tela, vamos agora olhar ao redor, vamos movimentar o corpo, vamos mexer um pouco. Então, nós temos que estimular esses 4 elementos de uma forma direta, porque isso é fluido na aula presencial, naturalmente vai acontecendo, mas no online é como se nós estivéssemos falando com cada pessoa individualmente. Ao mesmo tempo, nós vamos sentindo esse campo, nós sentimos esse campo, e nos reforça ainda mais que sim, todos nós aqui estamos no momento de nos reinventar enquanto seres humanos e, quiçá, despertar de uma forma mais operante essa perspectiva da transpessoalidade, que é inerente ao ser humano. Então, é muito bom a gente falar daquilo que a gente tem esperança, uma esperança de esperançar, do verbo de agir, uma esperança ativa, e que talvez esse momento vai poder nos trazer coisas assim muito importantes. Um grande salto na nossa humanidade, com certeza. Né? Bem, eu gostaria que cada uma de vocês pudessem, talvez, trazer uma frase de palavras assim, final, porque agora, nesses últimos 10 minutos, a nossa querida anfitriã, que eu agradeço muito que organizou esse encontro, fez o convite às nossas queridas Neuza e Arlete, e aí os últimos 10 minutos as palavras serão com ela. Então, gostaria de passar a palavra para vocês, para que vocês trouxessem a mensagem final de vocês. Gratidão, Vera, gratidão a todos. Se vocês me permitirem, eu gostaria de ler a oração de iniciação dos terapeutas de Leloup, que talvez tenha uma ressonância muito grande com tudo que nós estamos falando aqui agora. Então ele diz assim: que meu corpo permaneça à escuta dos ensinamentos de minha alma, que minha alma permaneça à escuta da minha consciência, e que minha consciência permaneça à escuta do Espírito Santo, que o mundo da pulsão se submeta ao mundo da alma e da psique, que a psique seja iluminada, apaziguada pelo Espírito, que este Espírito permaneça em comunhão com a fonte, com tudo que vive e respira. Essa energia que eu gostaria de deixar com todos. Gratidão. Eita, Arlete, sempre nos emocionando, né? Eu também me sinto muito sensibilizada com essa conversa. Essa conversa nos dá realmente, Vera, esperanças, né? Nesse sentido do esperançar, e não do esperar, né? Mas do agir. E que a gente possa estar sempre agindo nessa busca, né? Essa busca pela inteireza do ser e do saber, né? Muito tempo de fragmentação, construções, né? Uma construção humana que vem se fazendo e que a gente precisa cada vez mais aprofundar nesse terreno da inteireza do ser. E fazer isso nos entendendo como mundo, como parte da natureza. Tudo que acontecer a esse planeta acontece conosco. Né? Nossa forma de agir tem resultados, né? Reverbera. Pensar nessa visão transdisciplinar e transpessoal que está para além, tá, né? Está com, né? Todos esses saberes juntos, não é a transpessoal a única,
né, que tem conhecimento e a sabedoria capaz de... Mas ela traz uma didática, assim, que nos ajuda, que colabora nesse caminho. Nesse caminho que se faz ao caminhar, nesse caminho que tem desafios, nesse caminho de busca, né? Porque a inteireza mesmo, a gente está inteiro, todo, ali acontece, mas é um processo, né? A gente integra, desintegra, vai, volta, porque esse caminho tem muitos percalços, ele é lindo também, né? Tem uma paisagem muito bonita, a depender do nosso olhar. E o olhar muda o mundo. A forma como a gente olha para ele diz como agimos nele. Então, eu espero que esse encontro tenha ampliado o nosso olhar. Né? Se eu pudesse colocar uma música agora, eu colocaria a música da Selmar, que diz que o meu olhar melhora o seu e o seu olhar melhora o meu. Então, eu saio daqui melhor do que eu cheguei, porque nos olhamos, porque nos falamos, porque conversamos, porque dialogamos e porque crescemos no encontro. E assim é. Assim. Que bom que estivemos aqui juntas. Muita gratidão. Juntos com todos vocês. Muita gratidão, Neuza, muito gratidão pelas excelentes contribuições que você teve, muita gratidão, Arlete também pelas excelentes contribuições, e vamos agora, então, convidar a nossa querida anfitriã, Naira, para estar trazendo as suas considerações finais. Olá a todas, todos. Gostaria até de uma ajuda da Vera para falar sobre a programação da Lubrate, tá? Mas eu queria... Como as pessoas mais importantes ficam para o final, vou deixar a palavra final para a Vera, tá bom? Então, eu queria dizer assim, que eu estou assim, maravilhada com esse encontro. Penso que as partilhas, né, das convidadas ressoaram nos educadores que parecem estar presentes, como a Andréia Maria, como o Sérgio Frois, como a Valéria. E para nós, que não somos educadores, parece que fica assim um novo olhar, uma esperança e algo promissor para um futuro breve, a partir desse nosso novo momento, um novo começo, a partir desse isolamento social, né? Vamos voltar o olhar para um outro lugar e para novos valores pessoais e coletivos que virão, né? Então, eu queria agradecer, assim, rapidamente, né, a Arlete, as convidadas Arlete e Neuza. Gostei muito do entusiasmo dessa coisa visceral da Neuza. A professora Arlete, responsável pedagógica pelo curso de Psicologia Transpessoal, assim, sempre emocionando, sempre esclarecendo, como ela é nas aulas, como ela se apresentou aqui, muita clareza, muito bom. E também a professora Vera, por estar promovendo esses encontros notáveis, por ter idealizado o curso de Psicologia Transpessoal, que possibilita um novo olhar para o ser humano, que foi o foco da conversa de hoje, inserindo ele numa dimensão também espiritual que somos, né? Que a Arlete bem falou. Então, eu queria também agradecer ao nosso apoio técnico, o Pablo, queria que ele aparecesse, porque ele está sempre conosco, né? Fica nos bastidores, ele que cuida de toda a transmissão para o Facebook, aqui no Zoom,
as imagens que aparecem para vocês, algumas vezes uma pessoa, às vezes as duplas, agora nós estamos em 5, é tudo obra dele. Então, agora, passo a palavra para a Vera, para você falar um pouquinho das atividades que virão agora na Lubrate, tá bem? É o som, Vera, por favor. Vera, precisa alugar o som, isso. Ok, obrigada, Naira, obrigada. Muito grata a todos vocês. Olha, Naira, foi importantíssimo você ter organizado esse encontro. Pablo, querido, muito, muito, muito grata, porque sem você esse encontro não aconteceria. Não poderíamos ter tantas pessoas queridas aqui nos assistindo. Depois esse vídeo ele fica gravado, então divulguem para os seus amigos, peçam os educadores que vocês conheçam, enviam para eles, porque logo, logo ele vai já estar no canal do YouTube da Lubrate. Então, agradeço muito, muito a sua presença, Pablo, com tudo isso. Então, vejam como essa pessoa que fica pelos bastidores, assim, como é importante, né, gente? Então, é fundamental. Eu acho que muitas pessoas, sim, poderão se beneficiar e estarem se inspirando, né, na educação, acreditando no Brasil, gente, acreditem. Eu acho que a ação individual de cada um faz toda a diferença. E a do professor, então, mais ainda. E a gente torce muito para que muitas e muitas pessoas possam contribuir cada vez mais com os professores, porque a missão, o legado de um professor é essencial, né? Não só no porquê ensinar, como foi falado pela Andréia, pelo Sérgio, pela Cristina, mas no para que ensinar. Então, é isso que a gente deseja. E a Lubrate continua com as suas atividades, ela está com 2 pós-graduações em andamento em São Paulo, em Campinas, em Brasília, e que, nesse momento, está sendo híbrida. Ou seja, em São Paulo, alguns alunos que querem ir presencial, eles até podem ir, mas o professor e a grande maioria estão sendo aulas online. Campinas e Brasília estamos tendo aulas online, né, na formação. Temos alguns outros parceiros que também têm alguns trabalhos bem bacanas, onde a Lubrate apoia, como o trabalho de arte-terapia da Miriam Romero, da Rebeca, de coach, enfim, do Luiz Carlos, de coach. Então, sempre vão estar acontecendo atividades. Mas, em especial, também queremos falar para vocês que, para o ano que vem, vocês vão ter notícias, acompanhem o nosso site, teremos uma pós-graduação 100% online, mas isso ainda está sendo construído, ainda está sendo buscado. Então, por enquanto, gente, ainda não está sendo divulgado. Mas assim que acontecer, assim que tiver as informações mais claras, acompanhe no nosso site. E o mais importante, em relação a esse nosso encontro notável, o que significa dessas pessoas que venham colaborar e de vocês, o grande encontro notável é entre vocês e a gente. Que bom que vocês estão nos assistindo, nos prestigiando, e isso nos incentiva a continuar. E teremos em janeiro um convidado muito especial, muito querido, um irmão muito querido, que é o Roberto Crema, o atual reitor da Universidade da Unipaz, né? Da Universidade da Paz, a quem honramos o seu grande fundador, o Pierre Vai, um ícone na transpessoal no Brasil. Bem antes do movimento de paz, o Pierre ele trazia essa inserção da espiritualidade, da psicologia transpessoal, então, e tem mais de 50 obras publicadas nessa área. Então, vocês terão o prazer de acompanhar o nosso querido Roberto Crema, teremos encontro também com outros professores da pós, teremos encontro com pessoas muito queridas do Brasil e do exterior, que vão estar vindo trazer as suas contribuições. Nos acompanhe, esteja conosco, consulte o nosso site, o Face, o Instagram, e vocês estarão sendo informados e façam contato com toda a equipe, seja diretoria, professores, convidados,
porque sempre eles poderão estar contribuindo com esse desejo, essa inspiração de você fazer o seu melhor para o seu bem e para o bem de todos os seres. Muita gratidão a presença de todos vocês.